capítulo 5. Nós vamos estar lendo os versículos 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Nós te amamos, Deus, louvamos e bendizemos o teu nome. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és exaltado, Deus. Tu és lindo, Senhor. Evangelho de Marcos 5, versículo 36, diz assim: Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: Não temas, tão somente continue crendo. Amém. Querido Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de ministrarmos a Tua palavra. Que a Tua palavra venha ser o nosso guia, que a Tua palavra venha ser o nosso conforto mais nesta manhã. Que ela venha se manifestar em nossos meios. Que o doce Espírito Santo venha falar aos nossos ouvidos, venha falar aos nossos corações. Que Ele venha nos guiar. Que nós possamos sair daqui, não da mesma forma que entramos, mas possamos sair daqui melhores, mais alicerçados na Tua palavra. Que o Senhor venha nos guiar mais esse dia, em nome de Jesus. Que a Tua palavra fale conosco, pois ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus que eu oro, já te agradeço. Amém. Amém, irmãos? E nessa passagem do Evangelho de Marcos, quando você se inicia o versículo 5, Jesus, ele encontra com aquele homem endemoniado. Jesus o liberta daquelas legiões de demônios. Mais para frente, Jesus tem um encontro, ou a mulher tem um encontro com Jesus, mulher do fluxo de sangue. E ela também é curada. Jesus liberta os demônios e sara aquela mulher que já estava enferma há muitos e muitos anos. Quando chega aqui no versículo 36, Jairo estava com a sua filha doente em casa. Ele tomou a decisão de ir procurar Jesus. E quando nós lemos os versículos anteriores, versículo 22, pelo 21, retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jairo passava por uma necessidade. Sua filha estava muito doente. E ele tomou a decisão de procurar Jesus. Quando nós chegamos no versículo 36, que nós lemos agora, já ele recebe uma notícia não tão boa, que a sua filha havia morrido. No versículo 35, que é o anterior ao 36 que nós lemos, enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Jairo já tinha se prostrado ao pé de Jesus em prantos, pois ele estava em desespero, pois ele temia que a sua filha morresse. Antes, quando ele chega até Jesus, ele entra em prantos,
que ele pede para Jesus, e Jesus aceita indo até a casa dele, mas antes aparece no caminho uma mulher de fluxo de sangue. Imagine a cabeça de Jairo: Senhor, minha filha está em casa. E ainda o Senhor, vai parar. Irmãos, quando estamos em situações difíceis, principalmente nessa, quando é de enfermidade, nós queremos estar o mais rápido possível perto da pessoa, sim ou não? Eu lembro de uma vez, Ana Laura pequena, nunca vou esquecer, irmãos. A gente passa por apuros, E a médica, ela desconfia. A gente também tem a certeza que é da medicação, da vacina. Essa menina entrou em colapso. Ela começava a tremer, começava a mudar de cor, quase ficava desfalecida. E eu lembro que nós saímos de casa, desesperados para a Unimed. E eu dirigindo, e como é ruim você dirigir nessas situações. A minha filha, no banco de trás com a minha esposa, e eu queria chegar logo à Unimed. Queria logo levá-la para o médico, para ver. Ali eu entendi o sofrimento e um desespero de um pai. E lendo essa passagem de Jairo, eu fico imaginando o desespero desse homem, um dirigente da sinagoga, procurar Jesus em desespero. E ao meio do caminho ainda Jesus para e cura essa mulher da enfermidade. Olhando para o outro lado da circunstância, é como se Jairo olhasse para a cura daquela mulher e falasse: ele já tinha certeza, pois ele procurou Jesus. Mas é como se ali aumentasse mais a fé dele. E naquela mulher ser curada há mais de 12 anos do fluxo de sangue. Mas é tão temível. Notícia chega até ele que a filha dele havia falecido. Jesus não dê atenção àquela notícia. É o que a palavra diz. Jesus olha para Jairo. Provavelmente Jairo, a Bíblia não descreve, mas se ele estava em prantos antes, imagine após ouvir que sua filha tinha já falecido. Provavelmente Jairo ali, novamente, ele entra em prantos. Mas Jesus não deu atenção àquela notícia. Voltando-se para Jairo, encorajou. Ei, Jairo, não temas, tão somente continue crendo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Não temas, apenas continue crendo. As circunstâncias, elas vêm e elas vão. Os desafios vêm e os desafios vão. Os problemas vêm e os problemas vão. Eu carrego um lema comigo no trabalho, Quando a gente conversa. Todos os dias nós temos problemas. Ainda mais numa empresa. Sim ou não? No dia a dia da nossa vida, nossa rotina diária, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento da empresa. Todos os dias surgirão problemas em nossas vidas. Eu falo assim, todos os dias nós vamos encontrar problemas no nosso convívio profissional. Mas o que vai fazer a diferença é como nós lidaremos com nossos problemas. Sim ou não, pastor? Muitas vezes, queridos, nós queremos tratar os problemas da mesma forma. Nem sempre vai dar certo. Muitas vezes nós temos que mudar o rumo, mudar as estratégias. Vindo para a palavra de Deus. Às vezes você tem falado, eu tenho orado tanto a Deus. E vem me falar agora para mim não temer, tão somente continuar crendo? É fácil falar? Imagina se coloca-se na situação de Jairo, onde
Ele estava em prantos antes da filha falecer. Imagine quando ele recebe a notícia que a filha já faleceu. Mas é assim, irmãos. Não temas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Uma espada de dois gumes. Jesus, olhando fixadamente para Jairo, o encoraja para ele não temer. A palavra de Deus fala que ainda que nós, quando depois nós aceitamos a Cristo, estamos com o Senhor Jesus, ainda que nós morremos, nós viveremos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós deixamos o desespero nos abater a porta. Nós deixamos o medo falar mais alto. Nessa manhã eu quero falar para nós. Apesar das dificuldades, apesar do medo que muitas vezes nos cerca, nós tenhamos a postura de Jairo. Jairo estava com sua filha muito enferma, recebeu a notícia da morte dela. Mas Jairo, quando ele viu a situação da filha dela, ele teve a primeira atitude de procurar Jesus. Muitas vezes, diante das circunstâncias, a primeira coisa que nós fazemos não é procurar Jesus. Ele está do nosso lado. Às vezes nós saímos de casa, entramos no carro. Não é errado isso, queridos. Mas muitas das vezes a solução está do nosso lado. Muitas das vezes é só nós dobrarmos o nosso joelho e tão somente continuar crendo. Orar para Jesus. Entregar aquela dificuldade para Ele. Jesus não é a nossa farmácia, Jesus não é o nosso hospital. Quando nós só procuramos Ele quando nós necessitamos. Quem é que procura um hospital, uma farmácia quando está são, em perfeita condições de saúde? Ninguém, né, irmãos? Jesus, Ele quer um relacionamento nosso com Ele, independente da circunstância que estamos passando. Seja na enfermidade, seja na felicidade, seja na vida financeira próspera ou não próspera. Infelizmente, sempre pregar o evangelho que vindo para Cristo, tudo muda. Queremos bens, riquezas. Isso foi o que eu ouvi ao longo. Se for da vontade de Deus, tudo isso vem. Deus, Ele é abençoador, Ele abençoa a todos. O sol, todas as manhãs, Ele nasce para todos. Para os justos, para os não justos. Pois Deus, Ele é abençoador. Mas aí as riquezas não vêm. As coisas que a gente ouviu falar, não chegam até nós. Aí nós se questionamos e perguntamos, por que, Senhor? Deus é Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é criador dos céus e da terra. Deus é o nosso criador. Deus, Ele nos formou, irmãos, do pó do barro. Isso eu imagino Deus formando Adão no jardim do Éden. Quem já brincou com um barro aqui? Já fez? Imagine Deus moldando o ser humano, sua imagem, semelhança. E após finalizar, Deus olha, o barro continua sendo barro, mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele sopra fôlego de vida, e o barro deixa de ser barro. Assim não somos nós quando estamos no mundo. Morrer para o mundo, deixar as coisas do velho mundo, é Deus soprando novamente o fôlego de vida em nossas vidas. É Deus mudando o rumo da nossa história. Jairo, primeira postura, procura Jesus.
Depois, ele se lança aos pés de Jesus. O endemoniado, no início do versículo 5, ele também, ao avistar Jesus de longe, ele se lança, se prostra aos pés de Jesus. Aquele homem vivia, a palavra de Deus vai falar que pessoas prendiam ele com corrente, e nem correntes a seguravam, viviam perambulando. Esse homem foi liberto. E quando você chega no final do versículo 19, esse homem que foi liberto desses demônios, fala assim o 18, e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Aquele homem escravizado por esses espíritos imundos, vários anos, longe do convívio da família, ele teve Jesus, né? Foi, né? Jesus que passa da outra margem. Ele foi liberto. Quando ele recebe a cura, ele volta em si, ele pede para Jesus, Jesus, deixa seguir. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou. Vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor. E como teve misericórdia de ti. E a palavra de Deus vai falar, então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram maravilhados. Poder da palavra. O poder de Jesus. Sim, Jairo estava desesperado, preocupado. Mas ele tem essas atitudes. Então, nessa manhã, queridos, eu falo para nós: não deixe o desespero tomar conta de sua vida. Não deixe o desespero te abalar, fisicamente e emocionalmente. Fisicamente, quando a gente está cansado, está com o corpo ruim, trabalhou muito, a gente deita, algumas horas de sono, já o corpo está renovado. Espiritualmente, não. Espiritualmente requer um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de disposição, de mais comunhão com Deus. Então, como eu disse, como estamos nessa posição que Jairo estava, nós queremos chegar o mais rápido perto da pessoa que está passando por aquela, ou levar ajuda. Mas Jairo teve que esperar, pois no meio do caminho apareceu uma mulher de fluxo de sangue. Será que era Jesus testando realmente a fé dele? Provavelmente não, irmãos. A palavra de Deus fala que quando Jesus caminhava, multidões o cercavam. Muitos o seguiam por fé. Muitos estavam ali porque a multidão estava aí. A multidão ia para cá, ia junto. A palavra de Deus fala que se fosse escrever, relatar todos os milagres que Jesus fez enquanto esteve na terra, não teria papel suficiente para escrever. Imagine quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram libertas. Na Bíblia, em vários trechos, nós vemos o feito de Jesus. Mas Jesus já fez, já curou muita gente e continua curando, e continua libertando. Então, nessa manhã, os dois primeiros pontos que eu coloco não deixe de procurar Jesus. O segundo lance aos pés de Deus. Amém? Pois adorado, Deus. Chega a notícia até Jairo que a filha faleceu. Eu fico imaginando Jairo indo para a sua casa,
mesmo visto já Jesus libertar, curar aquela mulher. Imagina o desespero desse homem. Mas a Bíblia fala que ele não duvidou. A Bíblia também fala que Jairo não falou nada. Eu creio que quando Jesus olhou fixadamente para Jairo, falando: não temas, tão somente continue crendo. E após ter visto o milagre de Jesus, se ele tinha alguma dúvida que Jesus curasse, se ele tinha alguma dúvida que Jesus fazia mesmo, acho que a partir desse momento, acho que ele não teve mais dúvida, né? Irmãos, Jesus, ele continua curando, ele continua libertando. Jesus, ele se entregou naquela cruz. Deus pega seu filho Jesus naquela cruz para a redenção de todos. Não foi para só judeus, foi para os judeus e os não judeus. Agora, aceitar Jesus e reconhecer o que Jesus fez naquela cruz, não serão todos. Mas nós, que aceitamos Jesus e entendemos praticar o ID, pregar o Evangelho, nós devemos continuar levando a palavra de Deus. Muitos aí fora não acreditam mais em milagre. O milagre, queridos, vem da fé, de crer. E aí fora não estão crendo mais em Jesus. Muitas vezes nós oramos e Deus não responde. Nós não entendemos porque Deus não respondeu. Muitas vezes nós passamos por enfermidades e nós não entendemos porque Jesus não nos cura. Passamos por algumas situações e não entendemos por que nós estamos passando por esta situação. A caminhada cristã, queridos, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos avançando, é um amadurecimento. São muitas coisas que nós vamos passando ao longo dessa vida, ao longo dessa caminhada. Muitas coisas vão vir para nos desanimar, muitas setas vão vir para nos desviar da rota de Deus. Mas são para nos fortalecer. Às vezes essa enfermidade que você tanto ora para Deus, que Deus não te cura, mas Deus continua te sustentando de pé, é para fortalecer a tua fé. Nós, queridos, ouvi uma ministração, a mulher foi, não sei se era uma pastora, uma missionária, ela fala, né? Nós temos que parar de ser crentes mimimi. Falei, nossa, falar isso, né? Sim, queridos, nós temos que parar de reclamar de tudo. Se está frio, reclamamos, se está calor, reclamamos. Se estamos bem, reclamamos. Se estamos não tão bem, reclamamos. Reclamamos. Mas quando nós somos colocados à prova, quando a circunstância vem, o que nós devemos fazer é tão somente crer, como Jesus disse. Mas não, nós não cremos. A fé é o fundamento das coisas que nós vemos, não vemos, mas cremos. Jairo estava longe da sua filha, a Bíblia não relata qual é a distância, por quanto tempo eles caminharam até chegar na casa de Jairo. E Jairo já tinha notícia que a sua filha estava morta.
Ele podia falar para Jesus, como ele recebeu a notícia e as pessoas que vieram de sua casa falou para ele, não incomode mais o chefe, o mestre, não incomode mais o mestre, pois a sua filha já estava morta. Ele podia, nesse momento, Jesus, obrigado, mas já não tem mais o que fazer. Jairo não fala isso. Jairo demonstra fé. E eles caminham até a casa de Jairo. O interessante é que quando eles chegam na casa de Jairo, a Bíblia vai falar que a casa estava cheia. Muita gente, né? Versículo 38. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jairo, Jesus observou uma grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Vê que o desespero já tomava conta da casa de Jairo. Ao entrar na casa, lhe questionou. Jesus, quando olha aquela cena, Jesus, quando vê aquele alvoroço, Jesus questiona: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saísse, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou ao recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico. A letra Rom, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus recomendou expressadamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Jesus fala: eu te ordeno, levanta-te. E ao mesmo instante, a menina se levantou. E ele completa, como ele vê as pessoas ficam todas assombradas, Jesus manda que desse algo para comer. Para ter certeza que a menina está viva, né? Só pode ver. O espírito não come, né? Se a menina realmente tivesse viva, né? A menina comeu. Queridos, o medo é natural diante da perda e da dor. Mas Jesus, Ele nos encoraja nesta manhã. Independente do medo e da circunstância. Não temas. Continue crendo. Continue crendo em Jesus, irmão. Continue crendo na sua palavra. A palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos perseguições. Mas eu te falo nesta manhã, Jesus nunca dá o fardo que nós não possa carregar. Por mais difícil que seja a situação, nós, seres humanos, a primeira ação nossa quando nós deparamos com alguma situação é de desistir. Sim ou não? Primeira coisa, queridos, nossa reação é essa. Eu desisto. Eu não vou ficar mais naquela mesa. Tenho que estudar. Tenho que dedicar algumas horas a mais aprendendo o que é grave, o que é agudo, médio.
O Juninho me vira e manda eu colocar um reverb. O que é isso? Pastor? Vai, eu vou largar isso. O pastor foi me colocando na escala. Vou falar que eu não vou mais levar a palavra de Deus. O trabalho não é diferente. Quando nós nos deparamos com alguma situação, a primeira coisa que queremos fazer é desistir. Servo de Deus não desiste. Servo de Deus não para no meio do caminho. Servo de Deus continua rumo ao alvo, ao consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pode vir a situação que for, queridos. Nós temos que continuar firmes, não temendo, tão somente crendo em Jesus. Não é fácil? Não é. Mas Jesus, Ele curou, Ele continua curando, Ele continua transformando. Nessa manhã eu venho falar que continue crendo. Vou repetir sempre essa frase, essa palavra. Abre aspas. Quando abre aspas é Jesus falando, citação direta, não temas, então somente continue crendo. Para você sair daqui nesta manhã, para você que está nos ouvindo, toda vez que a situação adversa, toda vez que a situação contrária vir, toda vez que a enfermidade vir, toda vez que o medo vir, toda vez que a dúvida, o desespero querer nos derrubar, feche o olho e recita, e fala para você mesmo, ou chega diante de um espelho e fale, não temas, então somente continue crendo. Jesus, quando Ele andou nessa terra, Ele sabia de tudo que Ele ia passar. E Jesus também, queridos, na noite que foi traído, antes sabia que ia ser traído, Jesus entra em oração com Deus. A Bíblia fala que Jesus estava com o Espírito. E ele ora para Deus. Ele chega diante do Pai. Senhor, se for possível, me afasta desse cálice. Deus afastou? Isso que eu falo, irmãos. Muitas vezes nós estamos orando para Deus afastar alguma coisa de nós e Deus não afasta. Porque não é a vontade de Deus. Testemunho. Um bom testemunho, queridos. Ele leva muita pessoa para Cristo. Um bom cristão, servo de Deus, que segue a palavra de Deus, que não deixa se desviar pelos caminhos tortuosos desse mundo, sempre andar em linha reta. Já falei aqui, eu tinha esse jargão. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas. Servo de Deus anda em linha reta. Servo de Deus anda e sempre de olho no alvo, Jesus Cristo. Mas você não está passando o que eu estou passando. E nem você está passando o que eu estou passando. Todos nós carregamos nossos próprios fardos. Todos nós vamos passar aqui nessa terra aquilo que Deus tem para nós. Não adianta correr. Jonas. Deus fala para Jonas pregar para o povo de Nínive. Jonas se esconde no porão de um barco. Adiantou se esconder? Assim como nós. Não adianta se escondermos, se trancar no quarto, correr do problema. Pode correr do problema, não corra de Cristo. Não se afaste de Jesus. Não deixe
as coisas desse mundo nos afastar de Jesus. Não deixe o medo, não deixe a enfermidade te afastar de Jesus e do caminho de Deus. Então, em momentos de má notícias, Jesus nos chama para confiar e não temer. Confie em Deus em todo momento, seja notícias boas, não notícias tão boas. Confie em Deus em qualquer circunstância. Confie em Deus. Jairo estava com a sua filha morta. Vai saber o que passava na cabeça de Jairo. Mas ele esperou Jesus curar aquela mulher, que já passava por aquela enfermidade há 12 anos, para depois assim ir para a sua casa. Chegou lá, Jairo viu um milagre acontecer dentro de sua casa. Por quê? Assim como Jesus voltou para ele e encorajou, não temas, ele não temeu. Ele continuou crendo. Ele continuou tendo fé. Continue tendo fé. Crê somente. A fé, queridos, ela transcende qualquer circunstância. A fé genuína, a fé firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Nossa fé tem que estar firmada em Deus. Amém? Deus é maravilhoso, não é? A gente não precisa, como se diz, né? Inventar a roda já está feita. A palavra de Deus por si só, ela já é autoexplicativa. A gente quer enfeitar, né? Às vezes quer alguns versículos, mas a palavra de Deus, queridos, por si só, ela já é autoexplicativa. E entendermos o que está escrito na palavra de Deus, a revelação que Deus vai nos trazer, depende de nós. Depende do quanto nós estamos buscando, depende do quanto nós estamos, aonde a nossa fé está alicerçada, depende do quanto nós estamos conectados com Deus. Foi ontem, né, pastor? Finalizaram a leitura bíblica. Irmão, você falar aí fora de ler a Bíblia em 365 dias, de Gênesis a Apocalipse, muitos acham loucura, para que isso? Mas o quão isso nos enriquece. Apesar que mais um ano não consegui. Mas não acabou o ano ainda, né? Mas pelos cálculos, pela matemática, esse ano não dá para acabar. Não entrei nem nos evangelhos ainda. Foi em Ezequiel. Não tem muito. Dá tempo. Mas irmãos, estarmos conectados com Deus, estarmos fortalecendo a nossa fé, estarmos sempre em comunhão com o Senhor Jesus. Entre os aposentos, feche a porta e ore com fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente que de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Poucos. Jesus experimentou a morte.
mas ressuscitou. E vive está à direita do Pai, nosso intercessor, diurnamente. Jesus, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Filhinhos, não tenhais medo, apenas continue crendo. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado por quanto Deus havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. O que nós temos feito nosso dia a dia para agradar a Deus? Porque desagradar, tomar cuidado. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quanto se consagram a ele. Queridos, aqui é versículo bíblico, tá? Eu que escrevi, não. Hebreus 11. Às vezes nós ficamos procurando coisas, textos que impactam. Só abrir a Bíblia. Deixa a Bíblia transformar a sua vida. Deixa a Bíblia, deixa a palavra de Deus transformar a tua casa. Ah, mas Senhor, eu tenho orado tanto, e quanto mais eu oro, a pessoa que está ao meu redor não transforma, não vejo solução. Continue lendo, continue orando. Continue tão somente crendo. Deus, querido, Ele é o ômega, o alfa, o princípio e o fim. Deus é o Criador. Irmãos, quando nós lemos Gênesis, Gênesis primeiro, como fala de Deus, como fala da sabedoria de Deus, o princípio, Deus cria céus e terra. A palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia, queridos. Sabe o que é uma coisa sem forma e vazia? A gente consegue imaginar que é uma coisa sem forma e vazia? Aí vem Deus. Irmãos, Deus transforma a terra sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, queridos, já se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Deus não. Deus tem forma. Deus é cheio. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Queridos, esse texto aqui me chama tanta atenção. Deus e cria a luz. Deus é a luz. Jesus é a luz. A palavra de Deus fala que se você é a luz, onde você chegar, se você é nascido de novo, você é a luz. A luz ilumina. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou de noite. Houve então a tarde, o amanhã e o primeiro dia. E hoje estamos aqui há mais de 2000 anos que a palavra de Deus foi escrita. Desde quando houve o primeiro dia, Deus cria tudo que seus olhos já viu,
tudo que você já contemplou e tudo que você irá contemplar ainda. Foi Deus que criou. Às vezes nós não nos damos conta, queridos, de como Deus é generoso e bondoso conosco. Nós temos que continuar crendo. Nós temos que continuar tendo fé. Jesus libertou aquele endemoniado. Esse mesmo passagem de Marcos, um homem que sofria aqueles espíritos malignos. Deus curou a enfermidade daquela mulher. E Deus ressuscitou a filha de Jairo. Somente nesse versículo você vê o quão Deus é grande. Ele opera 3 milagres nesta passagem. E nós ainda temos dúvidas que Deus vai nos curar dessa dor de cabeça que nós estamos passando. Jesus ressuscita a filha de Jairo, milagre após a morte. A fé de Jairo foi recompensada com a vida onde havia a morte. Deus honra a fé que preserva mesmo no silêncio ou atraso. Às vezes nós achamos que Deus está mudo, que Deus não está respondendo às nossas orações. Deus não é mudo. Existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? A voz de Jesus ainda ecoa. Não temas. Tão somente continue crendo. Em tempo de dor, dúvida ou espera. Essa é a direção. Nós devemos pregar aí fora. O Evangelho verdadeiro. O Evangelho genuíno. O Evangelho que liberta. O Evangelho que cura. O Evangelho que transforma. Tem bênçãos? Tem. Quer viver bênção? Continue crendo. Continue crendo. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos o nosso passo seguinte, mas Deus sabe. Deus sabe de cada passo. Deus sabe todos os passos que você deu até chegar até aqui. E Deus sabe todos os passos que você vai dar até chegar à eternidade com Ele. Então somente continue crendo. O milagre pode estar a caminho. O milagre pode estar a caminho. Ah, mas o milagre está demorando muito. Continue crendo. Uma vez só eu questionei a Deus e eu nem era cristão ainda. E se eu fosse cristão naquela época, acho que a vara do Senhor tinha sido mais doída do mundo. Se eu tivesse o entendimento da palavra que eu tenho hoje, irmãos, eu questionei muito a Deus. Eu não entendia porque eu estava passando por aquela situação. Falei, Senhor, tantas pessoas roubam, matam, faz tantas coisas erradas. Eu não faço nada de errado e me sobreveio um acidente como esse. A depressão me pegou. O medo. A vergonha. 19 anos de idade, queridos. Eu questionei a Deus. Por que comigo? E não com o vizinho do lado que faz tantas coisas erradas? E Deus fala comigo. Você estava na rota errada. Você estava no caminho errado, no caminho torto. Por várias e várias vezes eu coloquei pessoas em teu caminho para falar de Jesus e você não deu ouvido. Eu lembro, irmãos.
Nós pronto para ir para a balada. A irmã, estou indo para a igreja, vamos. Ora por mim. Eu vou orar. E ela orava, irmãos. Olha nós aqui pegando o evangelho. Por isso não pare de orar para as pessoas. Não pare de clamar, não pare de crer. Eu estava no caminho totalmente fora. Se Deus não me desse esse chacoalhão, bater tão forte também, né? Mas se Deus me desse dado esse chacoalhão, não demorou até eu vir para Cristo. Quando Erlânia falou de Jesus para nós, não tinha sido a primeira vez que eu tinha ouvido falar de Jesus. Não foi a primeira vez. Mas, como eu disse, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que Deus tem para nós, as vontades, os planos dele, muitas vezes não é a vontade e os planos que nós temos nessa terra. Ah, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Ela liberta. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela cura enfermidades. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Jesus, ele curou e continue curando. Senhor Deus e Pai, eu não sei, ó Senhor, o que nesta manhã cada um que está aqui precisa. Eu não sei como é que está o coração de cada pessoa, mas eu quero orar a Ti, Deus, e colocar cada pessoa em Teu altar. Que o doce Espírito Santo vai falando, vai curando. Se for necessário uma cura nesta manhã, Senhor, física, o Senhor venha curar. Assim como foi louvado no início, Pai. Se for necessário uma restauração, restaure. Para lembrar do Teu nome. Ah, Deus. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito, mas, Papai do Céu, que sempre prevaleça em nossas vidas a Tua vontade. Que sempre prevaleça em nossa vida, Senhor, a Tua vontade. Independente, Senhor Jesus, da situação que estamos vivendo, nesta manhã, reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós cremos em Ti e em Tua palavra. Nós cremos que o Senhor cura, nós cremos que o Senhor liberta. Então vai curando, Deus, vai libertando, Senhor, vai transformando. O Senhor venha fazer a transformação, Pai, de dentro para fora, a transformação genuína. Vai limpando, Pai, vai vasculhando cada área do nosso interior. Todas as brechas, Pai, que tem aberta, vai fechando em nome de Jesus, que caia por terra. Toda a cena do maligno que tem atirado sobre nós para nós desistirmos da pregação do Teu Evangelho, está repreendido e caia por terra em nome de Jesus. Que cada dia mais e mais, Deus, nós possamos estar ansiando pelos atos do Senhor, como nós lemos no Salmo 24. Que nossa alma venha ansiar pelo Deus vivo, Deus verdadeiro. Que nós jamais tenhamos dúvida. Oh Deus, vai transformando, em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro, já te agradeço. Amém. Amém, irmãos?
Mensagem de hoje: tão somente continue crendo. Não desanime. Continue rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Continue pregando o Evangelho. Continue falando de Deus. Fala de Deus para você mesmo. Quando o desânimo chegar, pregue para você mesmo. Leia em voz alta. Ah, irmãos. Aleluia. Quer encerrar a live, pastor? Deus abençoe todos que nos acompanhou pela live. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Então somente continue crendo. Continue depositando a sua confiança e esperança em Deus. Os momentos são passageiros, assim como uma tempestade, os momentos vêm e vão. A chuva também ela vem e vai. Mas o que não pode ir é a tua fé em Jesus. Então continue crendo em Deus. Continue crendo nas Escrituras Sagradas. Se você ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, aceite-o. Entregue sua vida para Ele. Amém? Só se desligam perto o pregador. Só perto o meu.